Aproveitando já de cara, é o cara, o diretor, é o homem que cuida da gente aqui, é o Paulo Marques e hoje eu falei, vou falar dele primeiro, né? Porque ó, você vê que bonita abertura, você vê o que é tudo no ponto, tudo certinho, silencioso. Paulo, seja bem-vindo aqui, né? Eu que quero falar, seja bem-vindo ao nosso programa, né? E você fala, seja bem-vindo à nossa rádio. Te agradecendo muito porque nós estamos tendo aqui um suporte gigante na técnica. Quero agradecer também o Jairinho Matos e a família Matos que abriu a oportunidade para que a gente faça um programa voltado e que seja de utilidade pública. E o nosso especial, a pessoa mais especial aqui é você que está em casa agora, é você que está nos ouvindo, é você que está aí através do Instagram do Pirapop, é uma parceria rádio educadora com o Pirapop. Nós estamos aqui com 1 hora de programa toda sexta-feira, sextou, e eu quero aqui já de cara deixar o 19 99977 1060, que é o nosso WhatsApp, e você pode participar do nosso programa à vontade. É um programa democrático, é um programa para te apresentar de fato aquilo que realmente acontece. Agradecendo o Fernandinho Silva, ele que é o nosso técnico aqui do Instagram, né, do ao vivo pelas mídias. Nós estamos com o Guilherme que dá todo o suporte. E para começar, nós estamos com o doutor Daniel Silva Nunes. O Daniel Silva Nunes, que é um ajudante, ajudador, parceiro, colaborador e amigo aqui do nosso programa e que me ajuda a fazer o programa. Doutor, muito obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado, Brito. Boa noite, presidente do SEMAI. De frente com o Brito e ao lado com o Daniel. É isso, é isso. Aliás, você já cobrou que o Fernandinho não coloca você no banner de divulgação? Não ligo para aparecer. Não, mas ele tá sabotando você aqui no programa, viu? Tem que colocar ao lado com o Daniel. Maldoso, né? Ele é maldoso, ele tá tirando você. Ele falou que é porque você é careca. Eu sei, ele publica as coisas de todo mundo, menos minha, no Pirapop. Pois é. Aí a hora que ele apronta em casa, que a mulher bota ele para fora, ele vai procurar você como advogado, né? E nós estamos com o Ronald Pereira, é isso, né? Ronald Pereira, que é presidente do SEMAI de Piracicaba, do Serviço de Água e Esgoto. Nós vamos hoje bater um papo e vamos mostrar de quando ele pegou, o que ele está fazendo, se solucionou, se não, qual o próximo passo, planejamento das situações difíceis que a cidade vem enfrentando há muitos anos. E eu já quero agradecer imensamente, porque sexta-feira, 19 horas, depois de uma semana gigantesca de trabalho, ele está aqui ao vivo para falar com você de casa. Ronald, muito obrigado e boa noite. Boa noite, Brito. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Sempre um prazer estar aqui. Gosto muito dessa casa, vou chamar assim, porque me sinto em casa mesmo aqui. E agora, uma grande honra, Brito, estar no seu programa, de frente com o Brito. Gostaria também de mandar um abraço fraterno ao Jairinho Matos, que é um grande amigo também, que nos dá espaço e está, de certa forma, compreendendo toda a situação do abastecimento de água, do tratamento de esgoto em Piracicaba, que, como você disse, é um grande desafio. Logo que assumimos aqui, alguns players do mercado de saneamento já vêm da Sabesp, do DAE, tem uma carreira já solidificada no saneamento, e as pessoas, nossa, vai assumir aquela bucha, né? Chamavam assim, né, o SEMAI, coitado do SEMAI. Quer dizer, eu realmente tive a honra de receber o convite do prefeito Alinho Zanata para compor a sua equipe de governo e encarar esse grande desafio, que é melhorar significativamente o abastecimento de água em Piracicaba, que é uma cidade de praticamente 500 mil habitantes, polo de região metropolitana, né? Uma cidade pujante, com uma grande economia, uma das maiores cidades do estado de São Paulo, do Brasil. Então, nós estamos felizes, contentes, porque os resultados estão aparecendo. Muita coisa para ser feita, Brito, muitas obras estruturais devem ser feitas, estão sendo feitas e serão feitas através do nosso planejamento estratégico. E é isso, temos um prefeito atuante do nosso lado, que tem um compromisso com a população na campanha eleitoral,
de melhorar o abastecimento de água em Piracicaba, e é isso que nós estamos trabalhando para que se resolva de uma vez por todas. Quando você fala em melhorar a situação, você está 10 meses e alguns dias, né? Hoje é dia 7 de novembro. Hoje o doutor vai me ajudar muito e eu quero que você fale bastante, porque hoje eu já tive reunião em São Paulo na Secretaria de Desenvolvimento Social, cheguei às 16, já tive 2 reuniões antes de chegar aqui e agora bem destruidinho, mas nós vamos trabalhar ao máximo e eu quero deixar esse microfone muito à vontade. Quando o prefeito Zanata assume e você assume a presidência do SEMAI, existia, além de todos os problemas gravíssimos de anos, existia uma situação assim, um rabo de foguete, pegar o avião e pousar na pista. Ou seja, tinha a história do lodo de Piracicaba, que era o mais grave e que precisava de uma solução naquele momento. Com ação judicial, com determinação judicial, que tinha dado, faltando 10 dias para tomar posse o prefeito Hélio e vocês também, tem uma ação judicial para que se cumprisse um prazo, e quando vocês assumem, dia 1º, dia 5, venceria o prazo para tomar providência. E a cidade já vinha vindo com uma situação gigante, muito lodo, falta d'água, mais de 70, 80 bairros, pelo menos é o que eu já ouvi falar, sem água de forma nenhuma, e a coisa ia virar um caos. Você pega essa situação e aí a gente acompanha vocês o tempo todo, através das redes sociais. Qual foi, não vou falar o milagre, mas qual foi o esforço e a determinação que resolveu essa situação, se é que resolveu? Com certeza resolveu, tanto que, bom, vamos contextualizar, né, Brito? Primeira coisa, houve uma ação civil pública do Ministério Público, solicitou à Justiça de Piracicaba que algumas premissas fossem concedidas em forma de liminar, que são a proibição de armazenamento de despejo de lodo no rio Piracicaba e a proibição da falta d'água para a população. Quer dizer, exatamente a falta d'água em Piracicaba, mais grave, que foi naquele final do ano 2024, estava ocorrendo em função do acúmulo do lodo nos tanques de decantação da estação de tratamento de água Luiz de Queiroz. Lembrando para as pessoas, a estação de tratamento de água Luiz de Queiroz, ela fica localizada ali na rua Luiz de Queiroz, na região central de Piracicaba. Ali a gente trata praticamente 30%, 25%, 30% da água de toda a cidade. Então ela tem uma representatividade grande. E ali nós encontramos, logo que assumimos, no dia 1º de janeiro, os tanques lotados de lodo e a produção de água. Para vocês terem uma ideia, ali produz 750 litros de água por segundo. A produção estava em 320, menos da metade da produção normal. E 70 mil pessoas na cidade de Piracicaba sem água nas torneiras. Então a gente se deparou com uma situação caótica na cidade. O prefeito já se mobilizou rapidamente, criou um comitê de crise, emitiu, decretou emergência na cidade de Piracicaba em função disso, e algumas ações foram tomadas. A primeira delas, nós contratamos vários caminhões de sucção para retirar aquele lodo acumulado nos tanques de decretação e possibilitar o retorno da produção de água e o abastecimento da cidade na sua normalidade. Então, são caminhões que giraram ali 24 horas para que esse lodo fosse retirado, levado para um aterro sanitário, que é o local de disposição final adequado, e assim procedemos rapidamente. Em cerca de 8 a 9 dias, nós conseguimos retomar a produção normal de 750 litros de água por segundo da estação de tratamento de água Luiz de Queiroz. Então, assim, como costumo dizer, a pior coisa que pode existir num gestor público é a omissão. A gente sempre vai ter ações para acertar, para melhorar a vida da população, que é a nossa função como servidor público. Mas o que aconteceu foi que a gestão passada realmente se omitiu, paralisou, não tomou nenhuma decisão. A justiça, por seu lado, teve a sua razão de perceber que era uma gestão que não tomava atitude com relação ao abastecimento de água na cidade e tomou essa medida judicial que prejudicou a cidade. Nós conseguimos reverter na justiça, no Tribunal de Justiça, que nos concedeu a cassação dessa liminar, possibilitando que a gente tivesse uma operacionalidade na estação de tratamento melhor. Com o decreto de emergência também a gente conseguiu ter algumas ações mais efetivas, mas a gente conseguiu realmente ter uma ação exitosa no sentido de retomar
a água nas torneiras de 70 mil pessoas que estavam sem esse bem tão precioso que é a água. Presidente, pegando um gancho nesse mesmo tema, porque hoje vocês vêm de um histórico de lodo, né? Como o senhor mesmo falou aí da remoção. Então, mas vamos partir do princípio que vocês entraram para melhorar. E hoje a população, vamos começar com as melhorias, né, para mostrar para a população que hoje em dia ela já vem surrada, né? Já está latente essa surra no lombo de cada cidadão piracicabano em relação a esse assunto da água. Eu gostaria que o senhor explanasse para a gente quais seriam hoje as principais melhorias que o SEMAI está realizando em Piracicaba. Eu falo melhoria assim, como obras estruturais, substituição de redes, modernização de equipamento, ampliação da capacidade de reservatório, que o senhor já até tinha citado, foi por isso que eu complementei a pergunta, em vista da capacidade 320 para 750, né? Quais seriam hoje as melhorias que o SEMAI vem realizando e as propostas de melhoria, porque a gente sabe que de um longo período turbulento e atribulado da instituição, a gente não vai conseguir, vocês não vão conseguir resolver isso em uma semana, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, certo? Então, quais seriam as expectativas e as perspectivas de melhoria hoje que estão sendo tomadas por SEMAI? Completando ainda, seguindo no rastro da pergunta e da boa colocação que ele fez, seria interessante para as pessoas entenderem, para quem está em casa agora ouvindo, como estava, o que fez, baseado Sim. na pergunta dele. Bom, vamos lá. Para que o saneamento tenha um resultado positivo e as pessoas sintam isso nas torneiras, né? Uma água de qualidade, uma água com uma pressão correta e a quantidade adequada. É necessário muitos investimentos, né? A gente sabe que muitos políticos não gostam de fazer investimentos em saneamento porque são geralmente investimentos subterrâneos e isso não tem uma visibilidade política adequada. Diferentemente de tudo isso, é o prefeito Alinho Zanata que tomou como bandeira, tanto na campanha e agora na atuação dele, que ele é muito atuante conosco no SEMAI, sabe de tudo que acontece, realmente ele que dá as diretrizes das nossas ações. Então, muitas ações foram feitas. A primeira delas, que eu me lembro aqui, foi em 10 meses, parece que nós vivemos já 2, 3 anos, né? De tanta coisa que foi feita e tem muita coisa para fazer ainda. Então, a primeira delas foi de se deparar com o vazamento que acontecia em Piracicaba. Nós chegamos lá, tinha 317 vazamentos em atraso, ou seja, reparos necessários na rede de distribuição de água que não eram feitos, porque não conseguia pessoal, a gente não tinha mão de obra suficiente, equipamentos para tal. Nós determinamos a imediata licitação de uma empresa de reparo de vazamentos. Hoje nós temos em torno de 10, 8 vazamentos que são recorrentes, mas sempre em 24 horas são sanados. Então fica esse número porque está, na verdade, na fila para ser resolvido. Falando de 8 para 317. O que o vazamento causa? Interrupção na rede de abastecimento para aquele bairro ou para aquela região. Perda d'água, né? Piracicaba hoje tem um índice de perda enorme. Eu costumo dizer que perda d'água é o maior desafio de qualquer empresa de saneamento do mundo. Para vocês terem uma ideia, a gente perde mais de 50% de água em Piracicaba, água tratada. Em cima da água tratada vai mão de obra. 50%? 50% da água tratada. Como que se perde água? Nos vazamentos, né? Tem a perda física e a perda financeira. Deve estar em torno de 38 de perda física e 22, 23 de perda financeira, que são as fraudes, os furtos, né? Adulteração em hidrômetros e por aí vai. Mas as ações foram essas. A primeira foi essa, a contratação da empresa de vazamento, de contrato de reparo de vazamento. Depois nós contratamos uma outra empresa para a instalação de 1000 registros de rede. A gente percebeu que o nosso parque de distribuição estava todo desmantelado, né? Então, assim, a gente precisava instalar registros, que são grandes registros, para diminuir os DMCs, que a gente chama, são os distritos de micromedição. São pequenas áreas que você tem que atuar para fazer reparos, causando menos transtorno possível para a população, menos perda d'água. Então, esses registros estão sendo instalados. Estamos noticiando aí na imprensa todas as regiões que nós estamos instalando os registros e também a setorização. A setorização é com a instalação dos registros. Você diminui as áreas de interferência instalando esses registros. São 1000 registros que estão sendo instalados em Piracicaba. Por outro lado, nós iniciamos imediatamente também, retomamos a obra ali na Capim Fino. A estação de tratamento de água Capim Fino, responsável por 75%, 80%
do abastecimento toda Piracicaba, estava com uma obra iniciada, mas em ritmo extremamente lento. Nós demos ritmo às obras, que é uma obra de ampliação, onde aquela estação, e modernização, onde aquela estação vai passar a tratar de 1.500 para 2.000 litros por segundo. É um ganho, né, de produtividade de água de mais de 30%. Então, essas duas obras já iniciam, esse serviço também já iniciaram imediatamente, e começamos a planejar outros. Por exemplo, a modernização também da estação de tratamento do Luiz de Queiroz, que é essa que estava faltando água à população, que fica na região central. Para ficar claro para a população, presidente, o que seria essa modernização? A modernização é todo um retrofit na estação, né? Ela é antiga, para vocês terem uma ideia, ela é de 1949, e a gente, e a gente começou a olhar aquela estação de uma forma muito otimizada, de forma a melhorar a parte de filtração, decantação, a instalação dos raspadores de lodo. O que é o lodo, gente? O lodo é parte do processo de tratamento de água. Recolhe ela no rio. Na captação de água, você tem que retirar a água do rio e junto com essa água vem o lodo, só para as pessoas entenderem. A sujeira. Esse lodo, né, do rio, ele tem que ficar armazenado na estação e ele deve ser tratado, ou seja, desidratado, secado, para destinação dele para o aterro sanitário. Ali não tem, ainda não tem, nós vamos conseguir agora melhorar isso, toda uma parte de tratamento desse lodo e destinação para o local final. Então são muitas ações. As adutoras, nós começamos a construir a adutora Capim Fino Santa Terezinha, que é um bairro importante de Piracicaba, uma região que tem vários bairros ali de Piracicaba, muito populosa. Então ela vai ser entregue agora em dezembro. Essa obra também da Capim Fino vai ser entregue em dezembro. Essa obra da estação de tratamento Luiz de Queiroz, que é todo o retrofit na parte de decantação, filtragem, raspador de lodo, vai ser entregue agora em dezembro. Quer dizer, nós vamos ter um final de ano aí realmente muito importante para Piracicaba, de obras sendo entregue. Por outro lado, a gente lançou já a licitação, e está em curso de maior reservação para a cidade, principalmente naquela região da Torre de TV, com a construção de 2 reservatórios. Presidente, eu vou só interferir, porque no segundo bloco eu quero o que vai acontecer. Eu quero voltar na entrevista do doutor, na pergunta do doutor Daniel, quando ele fala e você responde do que está fazendo. Nós fizemos registro, colocamos registro, é só para as pessoas que estão em casa entenderem. Esse não é um registro na casa da pessoa. Não é um registro na rede de distribuição, porque que abrange um bairro. Quando quebra uma situação, vamos dizer assim, um adutor ou um encanamento velho, podre, num bairro, você fecha aquele registro, só vai faltar naquele bairro, é isso? Exatamente. Hoje vai faltar, com a instalação desse meu registro, vai faltar em algumas ruas, né, durante aquele reparo, que deve ser ágil, né, rápido, né, para que a população tenha menos transtorno. Antes da instalação desses registros, que estão sendo instalados já, a gente tinha problema num bairro, chegou a ficar... A metade da cidade. Sim, metade da cidade. 17 bairros, 20 bairros sem abastecimento de água, em função de uma rua, de uma rede, num bairro. E agora com esses registros você fecha ali e não vai faltar em 17. Apenas naquele local, naquela região, aonde acontece o incidente. Estamos já e até, só complementando, eu queria saber, de tudo isso que o senhor vem expondo para a gente, qual seria o impacto na população de médio a longo prazo isso? Acho que até já deu, né? Já tem impacto positivo. Eu costumo dizer que a gente vê isso na prática, na política. Então estou meio surtado falando de médio a longo prazo. O Brito sabe muito bem disso, né? Mais do que ninguém até, porque tem uma vasta experiência na área pública. O maior termômetro de uma população, numa cidade, são os vereadores. Né? O vereador é realmente aquele agente político que está perto da população. Ele sente os problemas de um bairro, de uma região, muito mais de qualquer outro gestor público. O vereador realmente é o termômetro. Recepciona o problema, né? Exatamente. E transfere ele para você. Então, assim, eu tenho falado muito com os vereadores, atendo, porque a gente tem a obrigação, né, como servidor público, de atender o povo. E o representante do povo são os vereadores. E muitos têm me dito, Ronald, parou a reclamação de falta d'água no meu WhatsApp. Antes era constante. Então, assim, diminuiu absurdamente. A gente sabe que tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar. Às vezes a gente percebe interrupções no abastecimento em função de uma obra, de rompimento de uma adutora que nós tivemos aí há cerca de 20 dias atrás, em função da paralisação de fornecimento de energia pela CPFL na ETA do Capim Fino. Foi um dia que deu uma chuva,
Realmente a gente sabe que os transformadores, toda essa parte de energia elétrica, ela oscila, né, com temporais e o clima do planeta realmente, não só no Brasil, mas em todo local, tem realmente oscilado, né, em função de efeito estufa e etc. Então a gente percebeu que as diminuições das reclamações, sentidas até pelo nosso termômetro no SEMAI, a gente tem uma parte de atendimento, a gente percebeu uma queda de 70% nas reclamações de falta d'água. Sim, isso é importante deixar bem claro, porque até essa semana, eu, no meu bairro lá, em alguns bairros vizinhos, tivemos o problema de falta d'água, né? E aí você vê em grupo de condomínio, aquelas reclamações, todas as mesmas coisas. Essa falta d'água, já que a gente está direto com Deus, né, ao invés de falar com os anjos, são a partir desses momentos, elas são pontuais, porque o senhor sabe que a maior reclamação da população hoje em dia é reclamar de falta d'água. Mas o senhor já falou que diminuiu bastante as reclamações, 70% de diminuição. 70%. Na verdade, eu vou até considerável. corrigir você, Daniel, porque eu sou da imprensa. Sim. Nós temos mídias, nós temos tudo e acompanhamos. Antigamente, era dia e noite, Sim. redes sociais, Bombando. vereadores, só pancada, porque chegou a faltar água em quase 100% no momento, a longo prazo. Gente, água não tem que faltar nunca. É Pois obrigação é. do poder público mínimo, fornecer né? água É o de mínimo. qualidade Hoje pra você população. analisa, doutor, hoje vendo, eu monitoro, eu acordo 3h30, velho, acorda 3h30 da manhã, 3 horas, e você faz o quê? Não tem ninguém acordado, então você vai correr às redes sociais. Então, somos obrigados a reconhecer, e eu procuro sempre ver os WhatsApp dos língua preta, dos adversários, do quem está no poder, daqueles que só criticam, e realmente caiu bastante. Então, a gente sabe que caiu, e isso nos dá força para trabalhar cada vez mais, porque nós estamos no caminho certo. E entre outras ações, né, reservatório, as adutoras, né, vamos lançar agora a adutora Dois Córregos Secap, que vamos imaginar que a cidade de Piracicaba é um corpo humano, né, e o coração são as estações de tratamento de água. Nós temos as veias dentro do corpo nosso. As veias levam o quê? Sangue para o restante do corpo, né, elas irrigam o corpo e alimentam os músculos e tal. É a mesma coisa do saneamento. Piracicaba tem regiões que não tem veias de adução, que são as adutoras. Então a gente está construindo duas, agora lançamos a licitação de uma, já estamos finalizando agora em dezembro uma grande adutora que liga Capim-Fino a Santa Terezinha. Estamos fazendo agora, iniciando também a licitação de troca de rede na região de Santa Terezinha, depois vem Jaraguá, Vila Independência, região central. Pra vocês terem uma ideia, tem tubulação de abastecimento de água em Piracicaba que tem mais de 40 anos. Perfeito. Doutor, Desculpa, daria para falar muito aqui, eu quero Ronald, falar. não, eu só quero, porque falta 4 minutinhos para a gente ir para o intervalo comercial e depois nós vamos voltar com os projetos, com as licitações, com o planejamento que o doutor se preparou bastante para isso. Então, esse ano, eu via, parecia uma loucura, né? Era o prefeito com vocês dentro de tanques de lodo, disso, aquilo. Então, esse ano aqui serão entregues, e já foram feitos, e serão entregues várias situações, como definitivamente entregue a situação do local do lodo, que resolve de vez para não jogar no rio, é isso? Exatamente, principalmente na Capim-Fino, que é a maior estação de tratamento nossa, nós estamos com o lodo sendo secado lá. Já não joga mais. Já não joga mais, nem na Luiza Queiroz. Então, assim, para finalizar esse bloco, Brito, só queria pedir licença para dar um dado simples e rápido para a população. Nós vamos investir esse ano em Piracicaba, marquem bem esse número, 118 milhões de reais em saneamento. O ano passado foi investido 25 e o ano passado 3. E são exatamente 19 horas e 27 minutos, um rápido intervalo comercial e voltaremos já já.
no segundo e último bloco de frente comigo mesmo, Edivaldo Brito. E eu quero aqui mandar um abraço já de cara para Antônio Gilberto Gandelin. Ele deu um boa noite 9 minutos após o início do programa. E eu quero te agradecer, agradecendo sempre a equipe aqui, Paulo Marques, dando sustentação total, agradecendo ao presidente do SEMAI por estar presente. Você pode, através do 19999771060, e também ter a sua participação com a gente, agradecendo também o doutor Daniel. Nós estamos voltando, mas antes do presidente do SEMAI, o Ronald, vamos à participação do ouvinte. Não sei o que vem, porque aqui é democrático e aqui é pinga-fogo. Entrou, é ao vivo. Não sei nem quem mandou, quem está entrando ao vivo. Pode soltar. Vai bala. Boa noite a todos. Eu acho que o presidente aí deve ter pego uma bomba, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, não sei se ele tem condições de responder ou não. Eu queria saber qual o motivo da água, do comércio e indústria, ou qualquer tipo de empreendedorismo, ser o dobro do que um residencial. Às vezes a pessoa dá aula de inglês num lugar e não consome água. A água que ela consome é a água que ela compra de garrafão em revenda. Eu não entendo até hoje. O mínimo dela vai ser o dobro do que uma residência. Pode explicar, ô presidente? Olá, direto com o presidente. Quem que é a pessoa? O Sérgio. Sérgio, obrigado da sua participação. Todas as sextas aqui, o Pinga Fogo e o De Frente com o Brito é desse jeito. Presidente, é com você. Realmente, o que o Sérgio está dizendo é uma realidade, não só de Piracicaba, mas em todas as cidades do país, né? A gente atende uma lei federal do saneamento que exige na tarifa nossa, né? Somos regulados pela Ares PCJ. A Ares PCJ é a agência reguladora da bacia PCJ, que é Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que regula o SEMAI de Piracicaba e mais 87 cidades das 645 do estado de São Paulo. Então, o que essa lei federal exige? Que existam diferenças de tarifa. Então, nós temos hoje praticamente 4 tarifas, né, em Piracicaba e em praticamente todas as cidades do país. Tem a tarifa social, que é a tarifa para as famílias mais carentes, para a população de baixa renda, que é cadastrada no CAD Único, que é o programa do governo federal, que tem um desconto enorme na tarifa. Então, são pessoas que têm mais dificuldade de pagar. Depois nós temos a tarifa social, residencial, né, que é a tarifa da população, né, comum, vamos dizer assim, quem tem uma residência, paga a tarifa residencial. Depois, mais cara, mais alto o valor, que é a tarifa residencial, é a tarifa comercial, e depois a tarifa industrial. Deixa eu só corrigir, não é o dobro a tarifa comercial, nem a industrial, da residencial, mas ela é exponencialmente maior em termos de valor, que subentende-se que um comércio ou uma indústria tem mais capacidade de pagar, porque tem uma geração maior de receita, de renda. Então, a nossa tarifa... Que é o que popularmente eles falam, pessoa física e pessoa jurídica. Exatamente. Né? Então, nós não estipulamos aqui em Piracicaba, e não são as cidades que estipulam isso. São as agências reguladoras, no caso nosso, a Ares PCJ, e a Lei Federal do Saneamento, que determina essa diferenciação da tarifa. Qualquer cidade é assim. Eu sou, por exemplo, já fui presidente do SAI de Sorocaba, lá também é assim. Já fui diretor da Sabesp, no estado de São Paulo, a gente viu todas as cidades, era no âmbito estadual, que eu dirigia aquele órgão. Então, no DAE também, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo. Então, são diferenciações normais, mas realmente a gente procura sempre enfatizar, e o prefeito Elinho Zanata é muito claro com relação a isso, transparente, a nossa gestão toda mais especial para a tarifa social, que são as pessoas de baixa renda, que realmente têm mais dificuldade para pagar a água. Perfeito, respondido. Lembrando que todas as tarifas de Piracicaba são mais baixas ainda do que a tarifa de todas as cidades da nossa região. Então a gente sabe que pesa no bolso do trabalhador, pesa no bolso do consumidor, mas se você fizer um comparativo com outras cidades do mesmo porte de Piracicaba, ou até menor ou maior, realmente da região, a nossa tarifa ainda assim é mais baixa. Mas o que a gente tem que fazer, porque a população ela não se incomoda de pagar tarifa. O problema é devolver o serviço bem feito, com excelência para as pessoas. Receber a prestação de serviço. De serviço. E é isso que nós estamos fazendo agora na gestão do prefeito Elinho Zanata no SEMAI. Doutor Daniel, a gente estava falando, e o senhor aí querendo perguntar, e eu dei uma seguradinha. Das coisas agora, já falou das coisas, das decisões tomadas, troca de... de... coisas, né, Brito? Tem muita coisa para falar. Por exemplo,
Plano de saneamento, né? Plano municipal de saneamento. Nós tivemos uma audiência pública há cerca de 10 dias atrás para nós colocarmos em consulta para a população e algumas entidades, né, o plano de saneamento do município de Piracicaba. O que é isso, plano de saneamento? É um plano estratégico. Isso, eu até ia perguntar, desculpa interromper o senhor, Então, porque o que acontece? Como os nossos ouvintes, eles são mais, digamos, os afetados por isso, então assim, até eu sou muito direto e reto, né? Qual a perspectiva que hoje a nossa população, ela pode ficar, entre aspas, despreocupada com a falta d'água, com as pontualidades, essas pontualidades realmente são pontuais ou ainda da maneira que o senhor vem falando das melhorias, claro que nós temos os investimentos aí que estão para vir, mas a pergunta que não quer calar, que eles querem saber. Isso, que eles querem saber. Por quê? Porque é muito fácil a gente estar aqui falando em projetos e na realidade é que a gente acabou de falar, a gente paga a taxa, mas quer ver o retorno do serviço que até então a gente não tinha, né? Vamos falar do passado, até então a gente não tinha. Hoje, qual é qual é a possibilidade do piracicabano ter preocupação de 80% de tranquilidade que ele vai chegar na casa dele depois de um dia cansativo de serviço, né, Brito? E ter água para beber, água para cozinhar e água para tomar banho. A gente acredita que em torno de 2 anos, né, de gestão, então se passou um ano, tem mais um ano. Não passou um ano, mas 10 praticamente, meses. né? Praticamente um ano, né? Vamos considerar assim, porque a gente já planejou esse ano também e já sabe o que a gente vai fazer nos meses de novembro agora e dezembro. Então, a gente acredita que em 2027 vai ser o ano realmente que essa diferença de gestão e investimento vai ser sentida para a população. Coisa que já está acontecendo, como eu disse. Nós temos a medição de duas faces de medição. Uma é no próprio atendimento do SEMAI, com queda de 70% de reclamação de falta d'água. A outra são os vereadores, né, que são os componentes ali da Câmara Municipal, que são os representantes do povo, que devem ser muito respeitados por nós e por todos. Então, eles já sentiram também uma queda na reclamação. Então, essa diferença de gestão já está sendo sentida. Essa tranquilidade que você fala, de 80% da população, acredito que no ano de 2027 a gente vai conseguir entregar para a população de Piracicaba toda essa tranquilidade. Não quer dizer que pontualmente algum problema seja afetado. Claro, até porque é inevitável isso. Isso é inevitável em qualquer cidade. Quando você tem que fazer o reparo numa rede, você não faz o reparo da rede em carga. Você tem que desligar o abastecimento de água daquela rede para poder fazer o reparo. Piracicaba parou nos últimos 10, 15 anos em investimento em saneamento. Eu costumo dizer que cada um ano que você deixa de investir, você perde 4. Então, se paramos 10, 15 anos, nós vamos demorar 40 anos, quer dizer, para ter todo o sistema de volta, se não houver interrupção na gestão pública. Eu ia falar agora, se não tiver nenhum tipo de interrupção, mudança. Por isso que o plano de saneamento municipal, que eu estava dizendo, que você me falou aqui, é muito importante para a cidade. O último plano de saneamento foi em 2014, a última revisão. Então, é muito importante a cidade saber aonde vai o investimento. Por trás desse plano de saneamento existem especialistas. Nós contratamos a FIP para nos ajudar a construir esse plano de saneamento, que é composto por inúmeros especialistas em saneamento. Então, eles verificaram toda a possibilidade futura, para onde devem ser direcionados os investimentos da área pública em saneamento em Piracicaba, para que a gente tenha prazo, meta e destinação dos recursos corretos. E daí a gente fica independente um pouco da política, né? No caso, eu tenho um prazer de trabalhar com um prefeito que foi prefeito em outras 2 cidades, né? Que foi São Pedro Charqueada, foi reeleito prefeito nessas 2 cidades, considerado um dos melhores prefeitos do Brasil. Eu tenho o prazer de trabalhar com ele. Mas a gente não sabe daqui 10, 15, 20 anos quem estará à frente da prefeitura, se vai ser um gestor público comprometido e preocupado mesmo, como nós temos hoje o nosso prefeito. Então é importante os planos serem colocados de pé para que isso gere uma entrega para a cidade permanente na área de investimento e composição de melhorias. É bom porque falando assim fica mais claro para a população e para quem está ouvindo, e se tiver que propagar notícia, principalmente quando respondeu o Sérgio lá que entrou ao vivo aqui participando, fica muito mais fácil, muito mais claro para as pessoas entenderem. E claro, deixar sempre claro, igual o senhor falou, que não é do dia para a noite.
É um processo de reconstrução aí que pode demorar. Só que para a vocês gente terem uma vai- ideia, são obras de infraestrutura estruturais, de ampliação de estação de tratamento de água, melhoria na performance dessas estações, troca de rede de abastecimento de água, construção de reservatórios, construção de adutoras, né? Então, assim, toda a parte de VRPs, que são válvulas redutoras de pressão. É importante explicar para a população o que é isso. VRP é uma sigla, né, que chama válvula redutora de pressão. Imagine que a rede de abastecimento de água na casa das pessoas, durante o dia, está com uma pressão, tantos MCAs, que é a denominação que a gente mede as pressões. Então está com 10 MCA e chegando na torneira da população com essa pressão. A pessoa abre a torneira, abre a água nessa pressão. À noite, de meia-noite às 6 da manhã, essa necessidade, a demanda de água cai muito. As pessoas estão dormindo, grande parte delas. Então, você tem no sistema a mesma pressão de dia e de noite. Está errado. Você tem que instalar válvulas inteligentes, redutoras de pressão. Porque o que a pressão alta com a demanda baixa faz? Ela dá um estresse na distribuição e na tubulação. E isso causa vazamentos. Então, nós estamos instalando novas válvulas redutoras de pressão para que com a demanda menor, no caso da parte da noite, essa pressão diminua. Não precisa ter aquela pressão alta e, por consequência, causar vazamentos. E só fazendo um adendo, que fique bem claro que as válvulas Redutoras de pressão não são instaladas em cada unidade residencial. São como Escuta os só. registros, né? São grandes equipamentos. É que aqui o que o instalados em doutor regiões. o que o Ronald está fazendo, é doutor porque é advogado também, viu? E você sabe que quando se junta dois, três, viu, Paulo Marques? Junta assim os advogados e cuidado para quando você falar assim, vamos tomar uma, e o doutor Daniel já vai falar de quem? Posso fazer uma pergunta? Deve, pega o microfone aí. Boa noite a todos. Como eu fico aqui, meu itinerário no centro, né? E a gente tá vendo muito roubo de relógio. Hidrômetro. Isso. Ali na minha rua ali roubou uns 4, 5 já. Infelizmente. Esse é um problema grave. Tá tendo e a outra coisa, depois acho que você vai poder falar alguma coisa ou dar algum telefone para contato, porque quando às vezes eu faço itinerário, quando eu encontro vazamento, eu já tento pegar um telefone. E às vezes é difícil de achar. Um telefone fácil, o Zap, ou um telefone mais acessível, né? Pra gente estar entrando. Com 3 vezes que eu pedi para arrumar por causa de vazamento, a SEMAI foi lá e arrumou o problema da vazamento. Aproveitando o gancho e perdoe minha ignorância, as pessoas roubam hidrômetro. Rouba hidrômetro fio, pra rouba vender. posto de saúde, rouba... Não, mas vamos falar especificamente de hidrômetro. Para quê? Mas vamos Pra vender direto. como sucata. Tá, porque é pesado. Pode metal, participar né? do microfone, viu, Paulo? Não tem É o problema. mais antigo que tinha cobre, não é isso? Não sei se A maioria dos hidrômetros tem uma parte, que é o próprio hidrômetro mesmo, não o cavalete, em aço, né, em ferro. Então os mais antigos são mais pesados, tem um componente maior desses Daí vem o materiais. termo, passando nos cobre. Abrindo espaço para o Dorival Guilherme, ele que é um ouvinte, do qual eu quero agradecer, viu, Guilherme? Muito obrigado. Tem um Guilherme aqui no estúdio também. E ele diz o seguinte, e eu consegui entender a pergunta do Ronald. Durante toda a campanha eleitoral, o prefeito Elinho falou que é injusto pagar o mesmo preço da água, deve ser com o mesmo preço do esgoto. Você, eu já vi entrevista sua, do Hélio e tal, que vocês iriam mexer na história do contrato do esgoto, que é isso que o povo tem uma bronca até um pouco grande. Batia-se muito nessa tecla, inclusive eu. Está tendo algum estudo? Porque não estamos da noite para o dia. Foi um contrato leonino, a 4 mãos de amigos que foram feitas. Eu pergunto para você, respondendo ao Guilherme, o prefeito disse que realmente era injusto. Está tomando providência? Sim. Vamos lembrar, todos os ouvintes, né, que é um contrato feito em 2012, né, uma PPP de esgoto, que é a parceria público-privado, para passar a gestão de toda a parte de esgotamento sanitário, obras, manutenção, para uma empresa privada. Foi feito isso em 2012, foi uma das primeiras PPPs do país, né, na área de saneamento, aqui em Piracicaba, e ela nasceu realmente torta, né? Muitas coisas erradas, muitas coisas pró-empresa, e como o prefeito Elinho tem esse compromisso com a população, logo que assumiu, já começou as tratativas
de reformulação desse contrato de PPP, principalmente na questão tarifária, né? Essa injustiça vai ser corrigida. O prefeito, inclusive hoje, só um instantinho, hoje eu tive uma reunião com ele, depois de várias reuniões, uma reunião meio que final para garantir que o escopo de reformulação nessa PPP esteja adequado com os anseios da população. Então, o prefeito está muito comprometido, mas como o Brito falou, é um grande contrato e não é do dia para a noite que a gente consegue mexer nesse contrato, mas eu tenho certeza que em breve, provavelmente ainda esse ano, tem no notícias máximo no boas. começo do ano que vem, vai ter notícias boas com relação a isso. Presidente, só pegando um gancho ainda na pergunta do Guilherme, que agora me aguçou. Qual seria o parâmetro? Porque eu vejo lá, vem o valor no talão de água para a gente pagar, né? Então você gastou 30 de água, você gasta 30 de esgoto. Qual o parâmetro para essa taxa de esgoto? Ou o parâmetro é a mesma medição da água? O parâmetro é o contrato. No contrato está bem estipulado esse parâmetro, né? De 50% água e 50% de esgoto. Se você for fazer o cálculo correto de contraprestação do SEMAI para Águas do Mirante, o SEMAI devolve em torno de 38% da tarifa para Águas do Mirante. O resto desse valor é investido no sistema de abastecimento de água da população. Entendi. Eu quero agora, vamos para... Como nós temos apenas 12 minutos, o presidente já falou das providências que tomou. Passou rápido, hein? 70% caiu a reclamação em 70% em 10 meses, né? Nós estamos em novembro ainda, 10 meses, 7, 8 dias. Eu queria saber o seguinte, vou na linha do que o Daniel falou aqui, você estava falando de licitações, eu segurei o tempo todo para a gente falar nesse bloco. Então nós temos que aproveitar esses 10 minutos, as licitações que você está fazendo e qual é a projeção de grandes coisas aqui para solucionar, que não vai ser 100%, porque é muitos anos detonado, né? 100% que eu falo é nos próximos 3 anos. Mas quais as previsões que você tem para... As perspectivas de atingir pelo menos... Planejamento, na a verdade. meta do Bora lá. planejamento, né? Doutor, vamos agora ser mais sucinto na pergunta para que ele possa responder. Bom, muitos investimentos serão feitos, estão sendo feitos já em Piracicaba, desde que assumimos, mas nós estamos aí na iminência de publicar várias licitações de melhoria de obras, serviços. Por exemplo, a troca de rede Santa Terezinha, depois nós vamos para Jaraguá, Vila Independência e Centro, são grandes obras, em torno de 100 milhões, 120 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, eu terminei um bloco falando de investimento, né? Nós vamos terminar esse ano 2025 com 118 milhões de investimento. É muita grana. Quando que eram os outros O anos? ano passado, 25 milhões, e o ano retrasado, 3, eu repito, 3 milhões de reais. E se você olhar, muito voltando pouco, ainda muito dinheiro, lá mas atrás... É muito pouco para uma cidade de quase 500 mil habitantes, Do tamanho de investimento Piracicaba, né? em saneamento. Então nós vamos para frente em 2026 e 2027, necessariamente nesses 2 anos, investir 358 milhões de reais em novas adutoras, novos reservatórios, troca de rede, melhoria nas performances de captação, tratamento e distribuição de água, contratação de novos serviços também para agilizar essa parte de vazamentos, instalação de VRPs, serviço de geofonamento. O que é geofonamento? Você tem um aparelho que você detecta o vazamento antes dele estourar mesmo na rede, aflorar na rede de pavimento. Exatamente, agindo na prevenção. Então são muitas coisas que nós vamos fazer no SEMAI e veja o porte de investimento que nós já estamos tendo no 2025. Então eu acredito que em 4 anos, com certeza, mais de 500, 600 milhões de reais Quase vão um ser bi. investidos em Piracicaba, Isso. em saneamento. Nunca houve um investimento desse porte nessa cidade. Então, com certeza, a população, tenho certeza disso, escolheu bem o prefeito Arinho Zanata para governar. Aparentemente está se dando mais atenção a essa parte de água, né? Quer ver um abacaxi, Saneamento. Daniel? Não é Nada. aparentemente, né? É realmente, Não, né? então, na prática. é que eu falo Então, a aparentemente, gente- porque como a gente está por trás, nós somos o povo, nós somos a população que passa as dificuldades todos os dias, então às vezes é difícil enxergar isso. E quando o senhor vem e fala, expõe, aí a gente começa a abrir o olho e ter a visão além do alcance, né? Os Thundercats. Ronald, é o seguinte, Piracicaba tem um problema seríssimo, que isso é o que ferra e perde-se muita água, que é área central, bairro Alto, Vila Independência, Jardim Europa, Paulista,
Paulista, Vila Resende e grande parte do Santa Terezinha com encanamento velho de 40, 50 anos, que as pessoas antigamente, há um tempo atrás, arrumavam, estourava aqui, arrumava, mas por ser velho, na hora que abria, que a água vinha forte, estourava do outro lado ali, dizia, consertou aqui, mas não consertou ali. Tem algum projeto? Você está trabalhando Acabei de nisso? falar muitos projetos de troca de rede, né? Nós vamos iniciar Então a agora rede que você está falando é essa rede velha, de troca 50, de rede, 60 anos. troca de rede de distribuição, troca do encanamento, troca da tubulação, né? Por tubulação nova, com um sistema até inovador para a cidade de Piracicaba, que é o MND, Método Não Destrutivo. É uma novidade para Piracicaba, nunca foi usado aqui, mas em outras cidades já é utilizado de forma comum, que trata-se do método MND. É um método de troca de tubulação sem você mais... Quebrar a fácil, calçada. Quebrar a calçada, quebrar o pavimento. O asfalto. Você faz uma janela e chama, até em inglês, chama pipe burst, que é um robozinho. Isso, é uma cabeça de metal que leva a tubulação antiga rasgando, releva a tubulação nova rasgando a antiga por dentro. Então, a tubulação nova, ela entra dentro da antiga e sem você causar um transtorno para a população, de vias interditadas. Era justamente isso que eu ia perguntar, visto que a gente passou por um período atrás aí, uma transição muito... eu tenho que me segurar para não falar palavrão. Mas Isso é com certeza, porque aqui nós expulsamos então, você, né? eu ia falar Aqui é familiar sobre, essa rádio. sobre rasgar asfalto, quanto que a gente sofreu com isso, reclamação mesmo, né, que recebia direto, porque ia mexer em tubulação de água, aí rasgava de fora a fora os bairros e parece que não adiantava. Não vai mais acontecer isso, né, presidente? Então, Acabou de falar. Nós O vamos robozinho fazer esse vai método abrir. de troca de rede através do sistema MND, que o prefeito Alinho Inovação. de colocar em Piracicaba essa inovação mais barata, mais rápida, menos transtorno para a população, muito mais moderno. Né? Então são janelas que você abre para a entrada dessa tubulação nova, quebrando por dentro a antiga. Aí assim é massa. Exatamente. Ronald, nós temos mais 5 minutos. Doutor Daniel, nós só temos mais uma última pergunta sua. E a minha eu vou abrir apenas um espaço no final. E a sua última pergunta para o presidente do SEMAI. É assim, ó, o bom do programa é que como já vem esclarecendo tudo durante o nosso bate-papo, então não tem muito questionamento. Eu acho que a minha maior preocupação em mostrar para a população é o que estaria sendo feito e o que estaria tirando de prejuízo delas, que é o quê? A chateação de comunicação com o SEMAI, porque muitas vezes abria um protocolo e não era atendido, então a comunicação o senhor já deixou claro aqui que melhorou, que até diminuiu a reclamação lá. Então é mais o retorno da prestação de serviço das taxas que são pagas. Ô né? Paulo Marques, agora dá uma de Jairinho. Doutor Daniel, se o senhor não tem, eu tenho uma pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta. É para que as pessoas possam, de fato, entender que um dos problemas, além do que você falou que fez, é o encanamento. Então, eu vou fazer ainda em cima para que a pessoa que está em casa entenda e não dá para a gente se alongar muito. Esse encanamento desses bairros todos que você está trocando, que não vai quebrar calçada, como se fazia antes, acabava de recapear a rua, abria buraco, já ficava o problema do asfalto, você está fazendo tipo por baixo da terra, sem se abrir absolutamente nada. E a informação e o estudo paralelo que eu fiz era que eram 120 quilômetros de troca disso. É real ou eu estudei errado? É real, é real. A nossa estimativa é 120 km de troca de tubulação nesses bairros que eu estou falando. Vai começar por Santa Terezinha, Jaraguá, Independência, região central, que a gente identificou com os locais com maior vazamento e maior idade de tubulação, ou seja, a gente tem que trocar. Quantos anos Santa Terezinha? 50? 50 anos, sem trocar. Então é muito tempo. Material obsoleto também, hoje em dia a troca em outro tipo de material, muito mais duradouro, muito mais fácil para manutenção. Então, são muitas obras que estão acontecendo e vão acontecer em Piracicaba, no SEMAI. E eu queria aproveitar esse momento para fazer um agradecimento, Brito, a todos os funcionários do SEMAI. Porque nós somos um time lá, eu estou na posição de presidente, mas eu costumo sempre deixar minha porta aberta, atendo todos os funcionários, vou nas obras, acompanho o trabalho, sou parceiro deles, porque eu sei o que esse pessoal trabalha e o que eles têm no coração de doação por serviço público e o amor por nossa cidade. Lembrei, tem uma pergunta assim. Rápido, porque está acabando. Rapidão. Presidente,
qual é a possibilidade e a perspectiva de quando tivermos chuvas fortes, de não inundar mais ali Armando Salles? Mas ali não é ele, ali é Não? o prefeito. Você tem que perguntar para o Luciano Celêncio, secretário de Isso. obras. Ah, Isso. então beleza, já fica aí Ronald, a pergunta. Serviço de drenagem. Vamos trazer ele aqui. Ronald, Vamos. você tem 3 minutos apenas, 2,5, para colocar e falar com a população daquilo que você veio pensando em falar e nós não perguntamos. Brito, eu até enviei um artigo para a imprensa, foi publicado na data de hoje, dizendo o seguinte: é um pacto pela responsabilidade. A gente tem muita responsabilidade, seriedade, compromisso no serviço público com a população de Piracicaba. Então nós estamos fazendo obras, melhorias, mas eu preciso pedir para a população a união com o SEMAI, com o governo municipal, no sentido de economizar a água e tratar essa questão urbana com muita seriedade, não jogar os lixos na rua, porque embora não seja nossa responsabilidade, como você bem disse, é muito grave o problema de entupimento de bocas de lobo, inundações. Então, a gente tem que se unir, a população tem que se unir com o poder público, e eu convido e faço um convite, então, para as pessoas se unam conosco, fiscalizem o uso abusivo de água, o desperdício, parem com isso, né? Fiscalizem o vizinho, o amigo, quem faz isso, porque água é um bem precioso. Você vê em tantos países, né, a economia de água, e o Brasil ainda é atrasado culturalmente com relação a isso. Então eu faço esse apelo para a população, realmente, para que venham com a gente. Não tem mais pergunta, doutor. Venham, Não tem mais Não, pergunta. não tem, só estou ouvindo. venham com a gente realmente nesse pacto pelo nosso município, porque todo mundo aqui tem amor por Piracicaba e quer ver cada vez mais uma cidade que gere emprego, que gere desenvolvimento e deixar uma Piracicaba cada vez melhor para os nossos filhos e netos. Tudo se Perfeito. resolve com união, né? Daniel, muito obrigado mais uma vez. Sexta-feira às 19 aqui novamente, com um novo tema, um novo entrevistado. Obrigado. Eu que agradeço. Brito, boa noite, ouvintes. Boa noite, presidente. Obrigado pela presença. E tamo aí. Ronald, muito obrigado, querido, por vir cansado, porque sexta-feira é o dia do cansaço, né? Sextou, mas cansado, né? Muito obrigado. Imagina, Brito, eu que agradeço a todos os ouvintes da Rádio Educadora, ao Daniel, você, pelo espaço e pela população, por ter nos ouvido pacientemente. E estamos à disposição do SEMAI para prestar cada vez mais um melhor serviço para a cidade de Piracicaba. Agradecendo o Fernando Silva, Guilherme Góes, Paulo Marques, que é a pessoa mais importante desse estúdio, é quem coloca a gente no ar, e especialmente você de casa. Boa noite. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, sempre um tema interessante e que é bom de utilidade pública para você. Boa noite.